Então vamos às dicas culturais, então. Toca a vinheta que não tem. Tocou. Vamos lá. Eu vou começar. E aí vai Gui e Nick, vamos fazer do jeito. Aí depois vai o Fábio, né? O entrevistado. Pode ser? Sim. Como a gente fez no início. Beleza? Aí fica ordenado. Bem, a minha dica, eu vou abrir aqui, ó. Vou dar a página aqui para eu pegar a dica. E eu fiquei numa dúvida, mas eu achei que para esse episódio podia ser interessante. Se eu já dei essa dica, não. Se eu dei, desculpe. Mas é um livro chamado Livro de Ouro da Evolução, que ele conta de forma muito simples a teoria da evolução das espécies. Por exemplo, se você for ler o livro do original do Darwin, é bem difícil de ler, tal. Então esse eu acho que pode ser o primeiro pontapé para quem curte o assunto para ler. O autor chama Carl Zimmer e é da editora Ediouro. Tá bom? Ele vai contar a história. Então ele vai tentar passar para você como que é a teoria da evolução, né, de seleção natural, de uma forma mais, com uma linguagem, Mas uma boa linguagem para iniciante, beleza? Qual é o nome, Cadu? O Livro de Ouro da Evolução. Muito bom. O autor chama Carl Zimmer, com 2 M's, Zimmer. eu vou pegar depois também. Que eu tô lendo um. Uma disciplina. Eu tô lendo um que já há um certo tempo que é de uma editora, assim, mas eu acho que eles. Não sei se eles pararam de fabricar. Que conta a passagem de Darwin no Brasil. Aí eu tô ainda. Você já falou dessa dica, eu acho, Big. Falei uma vez. Aqui agora eu leio ele todo dia um pouquinho, mas agora eu esqueci o que é Darwin no Brasil, o nome do livro. Mas só que a dica cultural minha é totalmente outra, que durante a entrevista só me passou alguns filmes na cabeça, e em especial um, que é Estrelas Além do Tempo. Acho que Boa. acho que já assistiu esse filme, que é a história de três pesquisadoras negras que tinham o sonho de ser pesquisadoras, e era da NASA também, né, que elas queriam ser. E elas conseguiram entrar, mas só que foi apenas um passo do grande caminho da vida delas, porque tá bom, conseguiram ser pesquisadoras, mas aí elas teriam que ultrapassar também o limite do preconceito. É na Ainda. Netflix, né? E também por ser negra. Acho que tá na Netflix também. E também com a entrevista também passou outro filme também na cabeça, que não tem nada a ver com ciência e tudo mais, mas só que tem muito a ver com essa questão do você querer algo, que aí eu sou meio, como eu posso dizer, suspeito pra dizer, porque o filme é de basquete. Legal, pô. Ora. Ora, e é do Adam Sandler, no caso. Eu acho que é o Arremessando Alto. Sim, já vi. Que conta a história de assim, um cara que tava jogando na rua e tudo mais, de uma família extremamente pobre, e do nada aparece um olheiro falando: você pode chegar na liga. E acabou dando uma esperança a mais para ele, e ele fez um caminho totalmente traçado, totalmente diferente do que os outros faziam, e conseguiu chegar. Então, com a conversa da entrevista, acabou passando também esse filme na minha cabeça. Você tem de memória onde tá, Gui? Que plataforma de streaming tá? Tá De na memória, Netflix. assim, ou não? Netflix também? Isso. Acho que o Tem, filme é da Netflix. Se eu não me engano. é, tem um meio nessa pegada também, motivacional, que é de futebol americano, eu acho. Vou me lembrar Tem, agora. com a Sandra Bullock, não é? Que ela É, adota um cara, uma criança, um não, adolescente. esse também, mas o que eu tava falando é um time mesmo, futebol americano, que aí é meio que uma pegada com o treinador, motivando, alguma coisa assim. Mas esse com a Sandra Bullock é muito bom, que eu também não vou me lembrar o nome, mas enfim. A minha dica cultural, eu tentei pegar alguma referência, assim, alguma dica, na verdade, que tem a ver um pouco com ciência, tecnologia, etc. E aí eu estava pesquisando, eu ia até falar sobre o Museu do Catavento, na verdade, mas eu acho que eu já falei em alguma entrevista aqui, então eu tentei mudar. E aí eu vi esse Museu da Imaginação, fica ali no bairro
da Água Branca, ali aqui em São Paulo. E eu achei muito bom. Assim, eu acho que é um pouco voltado. Com certeza, assim, é bem interessante para crianças, com certeza, mas eu acho que para todos os públicos é interessante. Eu nunca fui, mas eu fiquei interessada. O único problema é o preço, eu achei um pouco caro, relativamente caro. É, pelo que eu entendi, o ingresso cheio, assim, o ingresso inteira é R$ 260. E parece que agora em outubro, por ser mês da criança, tá R$ 120. Cara, E eu achei caro. E caro, mas eles têm diversas exposições, assim. Tem. Cada exposição tem um nome, então tem alguma coisa a ver. Tem algumas exposições cyber neuro, alguma coisa assim. Aí tem silêncio de não sei o quê. Eu não me lembro o nome das exposições, mas parece ser bem interessante o museu. O que complica é o preço, não é tão acessível, mas quem tiver oportunidade e interesse, eu acho que deve ser bem interessante. Eu vou fazer um esforcinho para ir. nossa, Nick, eu gosto É, muito das suas dicas, sabia? Porque elas são muito diferentes do que eu e o Gui. A gente sempre vai no filme, na série, você sempre traz um festival. É para as pessoas irem pra rua, entendeu? Eu acho isso eu massa. tento, Não sei nem se você já no parou pra geral eu pensar tento, nisso. Eu acho no massa. geral eu tento não ir muito para filme, na verdade. Sim, nem livro, mas às É, vezes é o que dá. mas estimula o povo a ir pra rua. Então é isso aí. Eu acho. Fábio, quer ir? Quer que eu fale alguma dica também? Isso. Eu tenho Tem aqui, eu uma? estava escrevendo para eu não esquecer. Eu vou aí dar uma sugestão para quem está assistindo, né, o seu público, a ler um livro. Claro que, dependendo da idade, não tem como ler esse livro. A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, você deve ter visto o filme do Steven Spielberg. Tem na Amazon, tem em qualquer canal aí, de qualquer livraria tem esse livro. Enfim, a Lista de Schindler conta a história de um nazista que salva, né, 2 a 3 mil judeus na Segunda Guerra Mundial. Tem uma frase que tem no livro, e que também aparece no filme, tá? Tanto no livro quanto no filme. Cara, isso aí impactou minha vida. Quando eu vi isso, ele, em algum momento do filme, ele tem acesso a um anel dele, que é de ouro. Ele tira o anel dele e fala assim: Isso aqui, só esse anel, eu teria salvo mais 5 judeus. Quando ele tem noção disso, ele começa a chorar, porque ele fala assim: Meu, eu deixei de salvar 5 judeus por causa de uma aliança. É impactante você ver um negócio desse, entende? Quanto o ser humano valia pouco, principalmente o judeu, para o nazista, né? Para os nazistas, para Adolf Hitler. 7 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra. Então, assim, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Foi mais do que isso. Então, olha quanto valia pouco um ser humano, né? Nessa situação. Então, esse livro é impactante, vale a pena ler, tá? E assistir o filme também. O outro é o filme O Menino que Descobriu o Vento, que eu falei aqui. Eu indico para as pessoas que estão assistindo aqui a nossa a nosso entrevista, né? Chama isso aqui de entrevista, podcast, né? Podcast de Podcast, entrevista. isso. Podcast é moderno. O Menino que Descobriu o Vento é um filme muito interessante, até falamos sobre ele aqui. E por último, um filme chamado, aí você vai dar uma risada, porque acho que você vai conhecer, Interestelar, que é um filme que fala sobre viagem no tempo e outras dimensões. Tudo a ver comigo, né? Porque eu amava falar sobre viagem no tempo. Interestelar, a gente até chora, Fábio, na você verdade. sabe que plataforma tá o menino que subiu o vento e o interesse? Esse menino que subiu o vento Pode tem falar umas. aqui a plataforma? Pode, claro. Posso? Você vai ganhar os royalties Eles não depois. vão Prime pagar a Video, gente mesmo. O Prime do eu menino, acho que né? na Prime tem. Se não tiver na Prime, tem na Netflix. Um dos dois. Em casa eu já passei na Interestelar eu televisão. acho que tá na Netflix mesmo. Interestelar é mais fácil. O Menino que Sobe o Vento é menos conhecido, mas ele tem uma dessas duas plataformas. Pode achar que vocês vão procurar e vão achar ele, tá? Assista o Tá, filme, que o filme conta realmente essa questão de superação, tá? E é uma criança ainda, hein? Esse menino se tornou engenheiro hoje. nossa, que história massa. Fiquei bem curioso na hora que você contou. É novo assim? Lançou agora?
2 anos, no máximo, né, Tá na Nicole? Acho que a Nicole Netflix. assistiu também, o Guilherme. Sim, sim, Mas enfim, os dois. Ele tá na 2 anos, é Netflix. novo. É um filme novo, tá? Dois. É, de visitas. Aí eu vou indicar uma coisa que eu nunca fui, então eu quero ir também. Eu acho que depois que eu falar, o Cadu vai querer ir, que é a livraria mais antiga do Brasil. A livraria mais antiga do Brasil fica no Rio de Janeiro. E eu olhei, cara, Cadu, se você olhar, eu vi a foto e vi também os vídeos no YouTube. Meu Deus, cara, eu quero ir lá, cara. Eu quero ir lá. É mesmo, eu não Parece que você conheço. está Qual na, que na, é? na, na época do reinado, né? Que você Sim. está em 1600, 1700. Realmente muito legal mesmo. Eu quero visitar, então eu indico vocês a visitarem pelas coisas que eu vi. Deve ser um lugar maravilhoso para quem gosta de leitura.